seres divinos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mentes Alinhadas. Eu sou a Eliane Luiz e estamos aqui para mais um dia de leitura do Livro do Conhecimento, As Chaves de Enoque. No último vídeo eu acabei falando que ia deixar um mapinha para vocês e acabei esquecendo. Então tá aqui já no primeiro post desse vídeo, um mapinha falando sobre a descida da pomba, né? A localização, como fala ali na leitura. Tô deixando aqui para vocês darem uma olhadinha e a gente segue com a nossa leitura agora. O nome-chave fornecido para entrar na presença da pirâmide de luz do trono do próximo universo é Metatron. A sétima chave refere-se a Metatron, que nos recebe ao atravessarmos os portais de Órion deste universo filho rumo ao universo pai dos criadores Elohim. E quando eu fui levado a Órion, observei dentro do trapézio de Órion camadas de luz de grande intensidade que revelavam uma série de céus internos, formando coletivamente a base para o nascimento e a regeneração. E foi-me mostrado como o trapézio de Órion, o portal de limiar da criação estelar. Esta é uma conjunção com Ômega Órion, a região da morte estelar. Ambos estão alinhados com o trono do Pai, governando através da região estelar de Aunitak, Aunilan e Mintaka. Essas três regiões estelares operam como o comando conjunto do controle central, a passagem que abre nosso universo filho para as miríades de população estelares de nosso universo Pai superior. Essa passagem coletiva em Órion permite que inteligências de matéria e energia entrem em campos puros de evolução da alma. Além disso, os senhores de luz, por meio do Conselho dos Noves, coordenam e sincronizam através deste campo de energia central em Órion todas as pirâmides de todas as galáxias em nosso universo filho, que usam os programas do Pai Eterno. A principal pirâmide de luz, controle central em nosso universo Pai, é Órion, e em nosso universo local, Sagitário. As principais pirâmides Filho Paraíso formam tríades em conjunção com Rigel ou Rigel em Betelgeuse. Os senhores de luz programam a partir das pirâmides da estação intermediária, que são as principais áreas de planejamento de inteligência, tais como Sabik, Sirius, Ea e Arcturus. O reino de luz neste planeta não tem uma pirâmide de luz, exceto distorções de tempo piramidais, vórtices já, que conectam com pirâmides de luz em outros mundos e em outras dimensões através dos controles piramidais dos senhores de luz. Para se entrar na pirâmide mestre de luz do Pai, a pirâmide por trás de todas as pirâmides do controle central, é necessário usar o comprimento da onda de Metatron, que permite que a física de luz metatrônica opere dentro de vocês, de modo que vocês possam ver os campos de luz planetários que existem em todas as ordens superiores de inteligência. Vocês podem ver como as hierarquias são unidas através do trono do Pai. Do mesmo modo que os senhores de luz estiveram aqui durante a formação das malhas de espaço-tempo para as pirâmides de luz astrofísicas, assim também os mestres que trabalham com Metatron na plenitude do tempo colocarão a pedra de topo piramidal da tecnologia da evolução superior sobre estas malhas piramidais para completar o programa da evolução orgânica.
As pirâmides astrofísicas atuam como pontos focais para energizar ideias que capacitam a espécie a evoluir para o próximo estágio de tecnologia de luz, onde ela pode começar a receber a pedra de topo de luz. Essa pedra de topo conduzirá o homem através de sua tecnologia e outros mundos de luz. Em nome de Metatron, o homem então se transforma em um coparticipativo nos céus superiores da criação. Quando fui levado a Órion, Enoque não pôde levar-me à pirâmide mestre de luz. Só Metatron pôde fazê-lo, pois Enoque é o mestre de luz ascendido, mas Metatron é o Deus Senhor de luz que está trabalhando com a mão direita e a mão esquerda do próprio Pai. Metatron é o criador da luz exterior, que penetra as regiões amorfas e vazias, permitindo o alvorecer da luz viva de Yeshua nas regiões do universo exterior. Metatron provê os evoltórios de luz para as formas pensamento do antigo de dias. Estas, por sua vez, são usadas pelos deuses criadores em regiões de evolução recente para criar seus próprios padrões hierárquicos, os quais, com o passar do tempo, ligarão essas regiões com a casa de muitas moradas do Pai. E através dessa região de Órion, que é a pirâmide cósmica de criação em nosso universo filho, a luz exterior de Metatron é projetada na matriz de criação estelar que governa os mundos de massa negativa por projeção de espada de luz. Metatron, que serve ao antigo de dias, é para Enoque um revelador de segredos e um aspecto jurisdicional do senhorio emanando do antigo de dias. Metatron, a partir do seio do Pai, entrega a Enoque os livros do tribunal de Yeshua para serem transcritos aos universos filhos e aos mundos planetários inferiores. Ele me levou, Jacó, à manifestação do Pai, e eu soube então que o universo de todos os universos é seu trono cósmico piramidal. Soube que cada galáxia é cada uma pedra angular de luz e que dentro de cada galáxia existem sistemas solares com suas pirâmides, assim como existem sistemas planetários com suas pirâmides. Para atravessar a pirâmide do controle central rumo ao trono em nosso universo Pai, faz-se necessário as energias da pedra de topo, o corpo de luz Zohar. Mas para se entrar na verdadeira presença do trono do Pai, é necessário invocar o nome sagrado de Metatron, em relação ao corpo crístico do Eu Superior, pois Metatron é a radiação pura de todas as formas corporais que o Pai pode assumir nos céus do trono. Metatron dá o conhecimento do Pai a todos os universos estelares, para que eles tenham um núcleo central, em nome do Pai. Metatron é a ionização estelar ou conhecimento de Órion para cada estrela que é criada, de modo que ela se unifique com um núcleo de memória no centro da galáxia. E Metatron dá o conhecimento de Z a Ion, consciência cristalina de luz projetada, que os profetas chamaram de Zion. Metatron confere essa consciência de luz aos que estão trabalhando com o trono. Eles se convertem, então, nos recipientes ativos que promulgam a lei da luz viva. Por isso está escrito que a lei procederá de Zion, do Israel espiritual nessa terra. No entanto, o Israel espiritual é a coordenação de todas as raças do homem, de modo que toda a humanidade possa ser levada para a salvação, desde os reinos de carne até os reinos de luz. Aqueles reinos que não sobrevivem são reinos de trevas caídas, não possuem suficiente conhecimento
e luz para passar para o núcleo central dos grandiosos universos, onde existem multi-evoluções de comunicação consciencial. Essas inteligências precisam permanecer na borda das galáxias e prosseguir na sua destruição química. Se lhes fosse autorizado continuar, isto lhe permitiria interferir e destruir outras vidas. Por esta razão, os conselhos dos filhos paraíso e dos senhores de luz levam muitos mestres ascendidos ao centro da galáxia. Do centro da galáxia, os senhores de luz emitem programas de redenção e ressurreição para as ordens físicas, a fim de capacitá-las a evoluir dos sistemas estelares de população 1 para os de população 2, através das pirâmides de luz da semente cristalina. Nós que estamos na borda externa de um sistema de vida de população 1, usamos a função de meia-vida de luz. Nós usamos as metafunções de luz, ao invés das funções metatrônicas. Portanto, só conseguimos trabalhar com o comprimento de onda da luz comum dos mundos estelares de população 1, e não com a radiação pluralistas de espectros eletromagnéticos múltiplos. Não conseguimos cruzar esse limiar e ir para o próximo limiar piramidal de luz, como consciência. Permanecemos apenas entre os lados exteriores das pirâmides de luz e das pirâmides da noite eterna. A pirâmide de luz, a energia de luz do trono, dá acesso ao controle do trono da evolução estelar. A pirâmide de luz designa os senhores de luz para construir pirâmides físicas nos planisférios inferiores e para codificar dentro deles a pedra-chave central do conhecimento, a fim de explicar como a física metatrônica pode capacitar o homem, uma vez que ele tenha reunido todas as linguagens espirituais e dons científicos para entrar na presença do trono. Nos ensinamentos de Zohar, é a função dos Ofanim e dos querubins treinar os diversos conselhos galácticos na linguagem de luz, de modo que esses conselhos consigam sincronizar as células temporais de sua administração com o conhecimento correto dentro da movimentação da roda da lei. Esta movimentação da roda da lei distribui o conhecimento adequado para a evolução da alma. Acelerando-se a roda da lei, o plano material consegue alcançar um estado de perfeição não evolutiva, pois é a vontade do Pai conceder a liberdade do espírito e a vida espiritual eterna e a todos que aceitarem o seu reino. Mesmo os anjos caídos, ao final de um grande ciclo, serão libertados dos céus inferiores se aceitarem o amor do Pai, em completa obediência à sua palavra. A escritura da Irmandade de Melquisedeque nos diz que há muitas irmandades de Ofanim, o mensageiro de Yeshua, trabalhando com as ciências interplanetárias e com a evolução consciencial. Ao todo, existem 70 irmandades de luz trabalhando dentro de nosso universo. Todos ou todas tendo dentro de si a capacidade para entender qualquer tipo de linguagem espiritual ou qualquer tipo de conhecimento espiritual que lhe seja mostrado pela hierarquia de luz. Entre estas, a Irmandade de Melquisedeque trabalha com o despertar consciencial e com a reprogramação de luz no ciclo de vida dos planetas. A Irmandade ou Ordem de Enoque trabalha com os ensinamentos científicos e as chaves necessárias para desenvolver a evolução da semente estelar e para construir pirâmides e malhas piramidais de luz nos planetas. E a Ordem de Micael protege os vários universos através dos Ofanim intermediários, de forma que as inteligências não transplantem aleatoriamente nem reprogramem geneticamente.
as espécies que servem à lei cósmica. Se não fossem os Requibidins que o governam, as carruagens da luz celestial e os Cadinim que julgam as dimensões da inteligência superior de dentro da ordem de Micael, haveria imensas invasões de anjos e inteligências caídas em outros mundos planetários, transformando as espécies de outros planetas em subespécies e em reinos escravos. É a ordem de Micael que consegue administrar justiça com equidade, visto que governa todos os registros administrativos das atividades dentro de todos os níveis e de todos os universos. Contudo, ao final de um grande ciclo de tempo, o Pai permite que estas ordens de inteligências caída, algumas das quais são criações físicas teratoides, apareçam repetidamente nos planisférios com a Terra, para tentar o homem como Satã tentou Jesus. Esta é a última tentação, na qual a humanidade está sendo posta à prova coletivamente para ver se serviremos aos deuses espaciais menores ou se compartilharemos amor com as hierarquias angélicas para a glória do Pai. Assim, as três irmandades de Micael, Enoque e Melquisedeque governam as 70 irmandades do nosso universo, enviando milhões de emissários de luz para restaurar e desenvolver os mundos inferiores. A influência destas três irmandades prepara o servo justo para trabalhar diretamente com a poderosa liderança do alto comando. Esse comando onipotente é dirigido por Micael, Gabriel, Remiel, Rafael, Uriel, Opiel e Fanuel, que combinam forças para a solução de problemas maiores e para quando assuntos de nova liderança espiritual são debatidas para os mundos inferiores. Os que são escolhidos dos mundos inferiores para serem os novos líderes são retirados de seus planetas pelas irmandades e lhes é dado um ensinamento completo dos céus superiores pelos membros do alto comando. E aqueles que previamente desceram dos céus para trabalhar nos mundos inferiores são então levados por Metatron à presença do trono do Pai. Estes líderes incluem também os mestres que evoluíram suas almas de acordo com as emanações divinas do Pai, a partir do intervalo de uma existência de alma recém-nascida. Muitos não desceram da existência espiritual para a forma física, como os mestres ascendidos. Portanto, eles têm trabalhado apenas com os planos de energia solar da população planetária, dentro dos mundos de seu logo solar. Enoque enfatizou que em cada ciclo planetário há poucos mestres que se qualificam em todos os níveis para serem levados à presença divina durante cada ciclo planetário. Consequentemente, Enoque me disse que haveria muitos espiritismos falsos, astrologias e astronomias falsas, surgindo ao final de uma era, confundindo os mestres ascendidos e os mestres que juntos servem ao Pai, com aqueles mestres da hierarquia solar transitória e dos conselhos planetários inferiores que não foram levados e apresentados aos reinos superiores. Ele ensinou que haveria falsos cristos, que em nome dos mestres das hierarquias e conselhos planetários antigos desviariam muitas das crianças de Deus do seu serviço ao Pai. Aqueles que são chamados de mestres ascendidos desceram originalmente das ordens superiores que servem às hierarquias celestiais para ensinar nos mundos inferiores. Os mestres ascendidos geralmente somam 144 mil para um determinado curso completo de um ciclo estelar nos céus inferiores.
Os pesos e medidas biológicos para esses períodos, ciclos, são ajustados em alfa e ômega. Existem 12 ciclos planetários básicos de crescimento e experimentação antes que um planeta entre em uma célula temporal múltipla. A maneira com que são escolhidos os corpos físicos para hospedar os mestres ascendidos depende do seu trabalho prévio em ciclos biológicos anteriores. Os mestres ascendidos são governados pelos conselhos de luz e conectam os trabalhadores de luz que servem a Mazzaroth, os mundos dos céus inferiores, que giram dentro das regiões estelares do zodíaco, com mundos complexos de sóis múltiplos nos céus superiores, conhecidos como os mundos das Mozalot. Os conselhos de luz também trabalham com a hierarquia maior das Iyos Ha-Kodesh, servindo aos mundos de Kalshavim, que são universos espirituais que estão continuamente sendo envolvidos e revolvidos além do espectro visível. Os mundos dos Kushavim são os reinos usados pelas ordens superiores dos Ofanim, principescos, para gerar um antídoto que substitua os reinos de energia espiritual falsa. E no tempo de Malak, Rabalan, o ciclo de limpeza, os ímpios serão expulsos de seus reinos de espaço e um novo mundo modelado nos Kushavim será trazido pelos Rios Ha-Kodesh. Esses mundos distantes dos Kushavim estão conectados ao trono através da orientação de Metatron sobre os Ion Ha-Kodesh. Sob a liderança e orientação de Metatron, os mundos de Kushavim recebem a luz externa que lhes permite sustentar e criar seus céus perfeitos com o nome do Pai. Nos éons anteriores ao ciclo atual, alguns dos filhos paraíso caído não usaram o nome do Pai para equilibrar suas criações celestiais. Por esta razão, certas criações celestiais foram postas fora de sincronia em relação às vibrações divinas do nome do Pai. Nosso mundo foi originalmente ordenado em nome do Pai, mas foi interceptado pelos mestres caídos que aplicaram a sua lei de vibração a esta criação. Por terem os habitantes originais desta estação violado as leis de ampla aplicação da física superior, da lei cósmica, os senhores de luz confundiram a linguagem do homem de tal maneira que até o dia de hoje o homem não consegue aplicar as chaves das vibrações orientais de luz junto com as vibrações ocidentais de luz.